novidade, no outro faz parte da nossa história. Na BioClean, acreditamos que tradição e inovação caminham lado a lado. Unimos experiência com a vontade de descobrir o novo. São mais de 42 anos na produção e desenvolvimento de kits de diagnóstico in vitro para laboratórios de análises clínicas. Tudo começou com uma área de 120 metros quadrados, com apenas 10 pessoas e 17 produtos, em um espaço de 2.800 metros quadrados, localizados no famoso complexo da Lagoa da Pampulha. Hoje, contamos com cerca de 150 profissionais de diversas áreas. E mais de 300 produtos. Para dar conta de uma produção tão extensa e garantir nossa qualidade, temos os melhores equipamentos do mercado. A BioClean hoje, com mais de 40 anos de mercado e com mais de 150 funcionários, ela está sempre procurando melhorar a tecnologia e a qualidade dos seus produtos. Isso é fundamental para que a BioClean consiga crescer cada vez mais e proporcionar aos clientes um produto de qualidade com uma satisfação inquestionável. Tudo começa com um trabalho intenso de pesquisa. São diversos profissionais dedicados ao aprimoramento dos produtos e no desenvolvimento de novos kits. Os kits padronizados, eles otimizam os processos produtivos internos da empresa, facilitam a rotina do laboratório, do cliente, diminuem os riscos de erro no laboratório e garante a qualidade do diagnóstico para o paciente final. A BioClean investe continuamente em pesquisa, buscando inovar tanto em produto quanto em processo, para oferecer sempre produtos de alta qualidade ao cliente final. Nosso processo de produção é minucioso e, para garantir nossa qualidade, contamos com 2 tipos de tecnologia: as máquinas e o conhecimento humano. Toda nova matéria-prima aprovada é conferida e preparada para ser encaminhada ao Departamento de Controle de Qualidade. É lá que são feitos os primeiros testes de proficiência dos novos reagentes e onde os kits são monitorados durante todo o seu período de validade. Nós aqui estamos atentos aos detalhes. Isso é só o começo. Após aprovados, os reagentes são envasados em máquinas automáticas, que evitam qualquer contaminação dos reagentes. Tudo controlado por profissionais capacitados para o futuro. O que a máquina faz, nós aprimoramos. Em nossa linha de produção, todos os produtos são inspecionados. Só após outra aprovação do controle de qualidade, os reagentes estão liberados para serem comercializados. Todos os nossos produtos são dotados do código QR, o que permite uma rastreabilidade de ponta a ponta. É qualidade antes, durante e depois, sempre atravessando fronteiras em direção ao futuro. BioClean, tradição que se renova a cada dia. Boa noite a todos, agradeço a presença de todos que estão aqui assistindo, participando desse tema tão interessante, tão importante e tão em alta, que é a leishmaniose visceral. Reparem que hoje nós não estamos falando somente de leishmaniose visceral canina, como antes falávamos, estamos vendo uma ocorrência, uma casuística maior acontecendo em outras espécies, como eu vou mostrar para vocês, então se preparem para o conteúdo. Quem sou eu? Eu sou médica veterinária, graduada pela UBRA, em Canoas, em 2010. Tenho especialização em clínica médica e cirúrgica, de cães e gatos, em microbiologia clínica e tenho a especialização de patologia clínica veterinária em andamento. Atuo no Laboratório de Análises Clínicas Veterinário desde 2013, que fica em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. E eu vou deixar uma mensagem para vocês hoje. Pouco conhecimento faz com que as criaturas se sintam orgulhosas, muito conhecimento que se sintam humildes. É assim que as espigas sem grãos erguem desdenhosamente a cabeça para o céu, enquanto que as cheias as baixam para a terra, sua mãe. Eu acho que essa frase, esse parágrafo, ele é atemporal, essa mensagem é para todos nós que buscamos conhecimento, buscamos continuamente nos aprimorar e cada vez mais somos plenos de saber que precisamos estudar, nos manter atualizados e manter esse relacionamento
entre colegas. Hoje eu vou apresentar para vocês, só para passar a programação do dia, tá? Eu vou abordar as leishmanioses, tá? Os 2 tipos de leishmania que a gente pode apresentar, da leishmaniose que pode acometer os animais domésticos. Vou falar um pouco sobre o vetor e a transmissão, que é muito importante que vocês saibam disso para entender como prevenir, inclusive, a doença. E a patogenia dela, como é que ela acontece? Por que alguns animais vêm a apresentar sinais clínicos, por que outros não? Como é possível que um paciente fique em estágio subclínico assintomático e outro venha apresentar a doença de forma grave? Depois eu vou falar dos achados clínicos mais frequentes, não somente aqueles que vocês têm em mente, que é o clássico paciente com leishmaniose, tá? Vou falar das alterações laboratoriais que a gente vai encontrar no paciente positivo, qual é o método e quais são os métodos diagnósticos que nós vamos lançar mão para estar investigando, né, fazendo esse inquérito diagnóstico no paciente suspeito. Depois a gente vai falar sobre o estadiamento, sim, porque é necessário estadiar o paciente justamente para saber como tratar e como monitorar ele. E vou falar como é que a gente faz para realizar esse monitoramento desse paciente positivo. As leishmanioses, o que são? É um grupo de doença infecciosa que acomete tanto seres humanos quanto animais, tanto domésticos quanto selvagens. Uma vez positivo o paciente, ele jamais se livra dessa doença, tá? E a transmissão dela ocorre por vetores. O agente etiológico da leishmaniose, ele é da família Trypanosomatidae, e lembrem disso quando nós formos falar em reação cruzada lá no diagnóstico. Nós podemos ter reação cruzada com outros Trypanosomatideus, tá? Nesse paciente que pode estar infectado com outra doença, mas causar uma soropositividade em algum título baixo, em alguns métodos diagnósticos, que eu vou falar mais adiante. Ele é da classe Kinetoplasta, e vocês vão lembrar desse nome também, quando eu mencionar que essa é a forma, o cinetoplasto é uma das inclusões, na verdade é uma das partes da estrutura que forma o parasita, na hora que nós fazemos a análise microscópica no inquérito parasitológico desse paciente. E o gênero é Leishmania. Por que me interessa saber o gênero Leishmania? Porque nós vamos ter 2 doenças diferentes. Nós vamos ter a cutânea e tegumentar e a visceral. Todo o protozoário do gênero Leishmania, ele é intracelular obrigatório, ou seja, ele precisa estar dentro da célula para realizar o metabolismo, multiplicação e dissipar nesse organismo o qual ele invadiu, tá? No caso, o hospedeiro. Então, no vetor, ou seja, no flebotomínio, vetor que é o que transmite ele se localiza no intestino. Ele não parasita ele, não causa nenhuma doença no vetor, mas ele se localiza no aparelho bucal intestino, tá? Essa aqui é a forma promastigota, que vocês estão vendo aqui, que é a forma infectante, que ela só existe também, inclusive, especialmente no vetor. Então, dentro do mosquito palha, que é quem vai transmitir a doença, essa é a forma que vocês vão enxergar. No tecido, quando vocês estiverem pesquisando a leishmaniose num cão ou gato ou equino, vocês não vão encontrar uma forma assim, com esses filamentos, tá? Ela perde esses flagelos ao infectar o paciente e aí acaba igual essa imagem aqui. Essa é a forma em que nós vamos localizar, nós vamos identificar microscopicamente numa pesquisa parasitológica de um animal. Então aqui vocês podem ver as formas amastigotas, ou seja, perdeu o flagelo, se transformou em amastigota, dentro de um macrófago do tecido de um paciente positivo para leishmania. Então essa é a forma que nós vamos encontrar. Então nós vemos o citoplasma, o núcleo e o kinetoplasto, que é essa bolinha aqui, que é quase um mini núcleo do lado do núcleo. E é isso que faz diferenciar a leishmania de outros agentes, como por exemplo a Rangélia. A Rangélia, ela é uma espécie de babésia, né? Também é um protozoário. Pode ser encontrada em esfregaço de ponta de orelha de cães, que tem sangramento espontâneo, mas ela se assemelha e pode até mimetizar. Só que a diferença é que a leishmania vai ter o kinetoplasto e a babésia não. Então, sempre muita atenção antes de bater o martelo, caso vocês venham a fazer um exame dentro da sua clínica para identificar a leishmaniose. Precisa encontrar essa estrutura completa para afirmar a leishmania, tá? Então, quais são as leishmanioses? Nós temos a tegumentar e a visceral. A tegumentar americana, ela é causada pela espécie amazonensis, Leishmania amazonensis, e a Leishmania guianensis, tá? Especialmente ocorrência na região amazônica. E a Leishmania brasiliense pode acontecer em todas as regiões do país. O que difere essa tegumentar da visceral, que é a de importância clínica para nós, tá?
ela de fato acomete somente a pele. Então, ela não causa grandes danos sistêmicos no paciente que está parasitado por ela. Inclusive humanos, inclusive animais, pet, tá? O reservatório dela, inclusive, são roedores marsupiais terrestres, tá? Podendo também os animais domésticos, quando parasitados. E o vetor é o mesmo da leishmania visceral, que é outra espécie. Aí, qual é a grande importância que vocês têm que saber? A tegumentária americana não é de notificação obrigatória. A visceral, sim. Então, a leishmaniose visceral, ela é causada pela Leishmania infantum, tá? Quando vocês virem o nome desse agente é dele que nós estamos falando. E é essa que vem causando a leishmaniose visceral canina, a felina, acometendo até equinos. Atualmente tem relatos, né, em outras espécies. O reservatório dela, de fato, são os animais domésticos. E ela é uma doença, sim, de impacto na saúde única. Por quê? Como eu falei antes, uma vez infectado, o paciente, quer seja humano ou paciente animal, ele não debela essa infecção por completo, ele fica positivo. E sendo um reservatório, ele é um risco para outras pessoas e outros animais à sua volta. Então deve estar sob controle do Sistema Único de Saúde, né? Do sistema exemplo. Não sei qual é na região de vocês o órgão que vai notificar, você vai notificar, mas esse órgão tem a obrigação de monitorar os casos positivos notificados pelo médico veterinário, tá? E como é que ela é transmitida, tá? Ela é inoculada no repaste. Esse termo repaste refere-se ao ato da fêmea do flebotomínio, que é o mosquito palha. Por mais que tenha o nome mosquito, não é um mosquito, né? É um flebotomínio, que já existe em toda a nossa região, né? Geograficamente falando, ele está distribuído em todas as regiões. Antigamente, essa doença também era dita como doença de zona rural. Hoje em dia, a gente sabe que ela ocorre em qualquer, até grandes cidades, né? Tem ficado se tornado endêmica em grandes centros. E outras formas de transmissão da leishmania visceral seriam por transfusão sanguínea. Aqui a importância de inserir como método de triagem dos cães doadores de sangue, e gatos agora, a pesquisa da leishmaniose nesses pacientes que virão, né, a ser doadores de sangue, porque pode ser uma forma de transmissão. A transplacentária e a venérea são todos casos relatados já dessa ocorrência, não tão frequentes. A campeã de transmissão sempre vai ser através do vetor. O vetor, quem é? É esse agente querido aqui, chamado Lutzomia, essa espécie dele. Outra coisa, somente as fêmeas são hematófagas, somente elas se alimentam de sangue, só que quando elas picam, né, o animal ou a pessoa, através da picada da pele, ela inocula com o seu aparelho bucal formas para mastigotas. Lembram dessa aqui ao fundo, que tem os flagelos? Essa é a forma infectante que está no tecido bucal, no aparelho bucal desse agente e que também está no intestino. Ela literalmente regurgita, tá? O ato de se alimentar provoca uma náusea e ela acaba regurgitando essas formas no tecido onde ela está, acaba se alimentando e ela infecta o paciente dessa forma. E o interessante é que ela pode infectar, inocular nesse tecido de 100 a 1000 formas para mastigotas, ou seja, uma quantidade cavalar de protozoário, literalmente, tá? E ela pode infectar diferentes hospedeiros vertebrados, tá? Silvestres, sinantrópicos, animais domésticos, pets, tá? Mesmo aquele pug do quinto andar, eu vou falar bastante do pug do quinto andar, que é para bater o sininho, vocês lembrarem da leishmania, não somente naquele cachorro que está com o abdômen abaulado, com linfonodo aumentado, com uma esplenomegalia gigantesca, com uma alopecia severa, com uma nicogrifose. Isso não é mais o que vocês vão ver. Vocês vão ver animais com sintomas sinais clínicos muito brandos, e a leishmaniose acontecendo ali, tá? Outra coisa que é importante para que vocês saibam, quando forem fazer ou indicar o controle da prevenção, né, da doença lá no controle do vetor pro tutor, o cliente de vocês, é que esse vetor tem um hábito crepuscular. Então ela começa a sair de casa, tá? Aí pelas 5h30, 6 horas da tarde, que justamente, como eu falo, é justamente o horário em que os tutores estão chegando em casa, indo buscar o seu pet lá no 10º andar, levar passear na pracinha. É bem esse horário. Então, se ele não estiver prevenido, a gente sabe que o vetor existe, está por aí, bastava ele estar infectado para ele infectar o paciente, tá? Ela se reproduz em matéria orgânica, então por isso que a gente fala em beira de mata, em zona rural e, claro, em grandes centros. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que é o ciclo do gênero Leishmania, tá? A gente vai começar pela setinha laranja, ok?
Então, nós temos o quê? Um cão reservatório ou gato reservatório. O que é isso? Ele está parasitado com a leishmaniose. Ele tem as formas da mastigotas circulando no tecido, em vasos periféricos. E o que vai acontecer? O flebotomínio, o mosquito palha, vem, pica o animal, a fêmea, porque é hematófaga, e ao se alimentar do sangue, ela ingere as formas da mastigotas que estavam circulando nesse cão. No intestino já desse vetor, tá? Elas vão virar promastigotas, vão criar os flagelos que dão a ela a mobilidade e que vão se tornar a forma infectante. E elas vão migrar do intestino para o aparelho bucal desse mesmo vetor, que é a fêmea do flebotomínio. Em seguida, elas vão ser injetadas com a saliva na pele do próximo hospedeiro, ou seja, o cachorro do vizinho, tá? E aí, após inoculado na pele desse paciente, desse animal, que vai ser o paciente de vocês, elas vão perder os flagelos e virar a mastigotas. Dali, na circulação, elas vão se distribuir para todo o sistema monocítico fagocitário, então, órgãos linfóides, vamos ver ela sendo capturada por monócitos em circulação, neutrófilos, ela vai se distribuir em órgãos linfóides como baço, fígado, inclusive medula óssea, órgãos linfonodos periféricos, lesões em pele, então ela vai estar circulando em pele, e esse paciente está parasitado, podendo ficar sintomático ou não. De qualquer maneira, agora ele é um reservatório também, assim vem outro vetor, e assim o ciclo permanece. Então, para que a leishmania esteja ocorrendo, nós precisamos do vetor e precisamos do hospedeiro, tá? Do reservatório. Então, o que é a doença em si, tá? Qual é a resposta imediata que a infecção pela leishmaniose vai causar? No local da picada, vai causar um prurido, eritema, edema. Ninguém praticamente vai ver essa lesão, porque os animais têm pelo, tá? Se fosse num ser humano, era muito fácil de ver. Nossa, fui picado por um mosquito, faço uma pápula, faço uma lesão em goma com bordos arredondados, né, e elevados. Mas nos cães e gatos isso aqui vai ser muito mais difícil de enxergar. Por isso que a gente vai acabar pegando aquele caso num estágio mais avançado, tá? A médio prazo, a gente vai observar essa doença causando alterações no sistema imune, né? E aí, o que eu tenho para dizer para vocês? Ela é uma doença progressiva, de acordo com o tipo de resposta que essa doença vai induzir no paciente, ela vai acabar apresentando uma doença inflamatória sistêmica grave ou não tão grave. E podendo ainda o animal ficar assintomático, que é aquele estado latente. Existe a possibilidade do animal ser picado, né, ter transferido ali para ele de 100 a 1000 réplicas de formas infectantes de leishmania, e ele pode não apresentar sintoma nenhum, justamente em função do tipo de resposta que ele vai fazer. E agora eu vou ensinar vocês como é que isso acontece, tá? É possível debelar a infecção. São raros casos em que o animal consegue literalmente se livrar desse protozoário no organismo dele. É raro, não há muitos relatos, também porque não se tem como acompanhar, são infecções experimentais. Mas o que é mais comum é vocês terem um animal assintomático, tá? Sem alteração clínica evidente que te leve a pensar nessa suspeita. Um dos motivos por isso é porque a gente tem aquela visão do cachorro com leishmaniose naquele estágio super avançado, e não é o que tem acontecido. Mas é possível ele debelar essa infecção por causa da resposta celular que esse paciente vai fazer. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que então acontece o ciclo da doença no animal, ok? Então, essa daqui é o vetor, flebotomínio fêmea hematófago, vai lá, se alimentar do sangue, faz a inoculação do protozoário na pele do cão, lembrando, essa é a forma infectante, são promastigotas, são de 100 a 1000 réplicas na pele do animal, do cachorro ou gato. Nesse momento ocorre uma resposta inflamatória local e fagocitose. Por quê? Justamente o mecanismo de resposta imune inflamatória está acontecendo. Está mandando lá neutrófilos, macrófagos, porque sentiu que houve uma invasão desse tecido, o que é uma resposta normal. E agora vocês vão ver como é sacana essa doença, que ela vai fazer uso do mecanismo celular do animal para conseguir se proliferar. Aí, no momento que ela invadiu os vasos e foi acionado o mecanismo de defesa através de resposta celular, vem macrófagos que vão fagocitar
literalmente fagocitam essas formas promastigotas. Quando elas entram dentro do macrófago, quando elas foram fagocitadas no macrófago, elas vão perder os flagelos e vão virar amastigotas. E lá dentro do macrófago, por ela ser um agente intracelular estrito, né, ele precisa do substrato celular para fazer sua multiplicação, ele vai precisar disso para sobreviver, ele faz uso dos nutrientes fornecidos pela própria célula para se multiplicar. E a multiplicação é binária. 1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8. Para vocês terem uma ideia da proporção que isso pode tomar, tá? Em seguida, eles vão crescer e expandir tanto e dilatar tanto esse citoplasma do macrófago que o macrófago não consegue segurar. Ele vai romper. Quando ele rompe, ele libera todas essas amastigotas para o meio extracelular. Nesse meio extracelular, o que ela vai fazer? Ela vai parasitar e infectar outras células. E a partir dali, entrando em outras células e através do sistema linfático, ele vai se disseminar para órgãos linfóides e medula óssea. Então, o que nós temos aqui? O seu paciente doente. Então, é muito simples que o mecanismo dela de ação e de sobrevivência dentro do organismo seja utilizando do próprio sistema fagocítico desse paciente. Agora prestem atenção nessa imagem maravilhosa, que não tem nem como copiar ela, não consigo nem reproduzir ela de tão perfeita que ela é. O que nós temos aqui? Nós temos uma célula, um macrófago, uma célula macrofágica, um monócito da circulação, um macrófago, parasitado com formas amastigotas, que é a primeira resposta celular de um paciente infectado, tá? O que vai acontecer aqui? O mecanismo de defesa, o mecanismo de detecção de uma invasão celular está acontecendo no seu paciente e vai acionar essa linhagem de linfócitos, o TH0. Aí, aqui é o grande pulo do gato para você entender por que alguns cães e gatos vão apresentar a doença de forma grave e alguns não vão. Vão ficar subclínicos, vão ficar até aparentemente debelaram a infecção e passaram bem por essa. Indiferente, tá? É indiferente da quantidade de amastigotas para mastigotas inoculada pelo vetor, tá? Então, assim, às vezes diz, o paciente apresentou a doença porque justamente o vetor ele inocula de 100 a 1000 réplicas de promastigotas no tecido. Indiferente disso, estamos falando aqui de resposta celular. Vou explicar para vocês. O paciente que desenvolver o mecanismo de defesa através desse linfócito aqui, tá? Que vai acabar dando origem ao TH1, esse sistema de defesa é perfeito para conseguir combater a leishmaniose, porque ele vai ativar o sistema macrofágico, ou seja, resposta celular. As células dele vão ser deslocadas para lá e essas células vão apresentar uma defesa eficaz. O que acontece? Na ativação desse macrófago, dentro desse macrófago, no sistema fagocítico, existe a síntese de uma substância chamada óxido nitroso. Vocês já ouviram falar em alguma palestra, de repente assim, óxido nitroso, o que é isso? Eu explico. É uma substância química que está presente dentro do macrófago e que é somente ela que consegue eliminar esse parasita. Então, o paciente que tem uma boa resposta celular, ou seja, que desenvolve resposta mediada pelo TH1, que vai induzir resposta por macrófagos, cujo macrófago tem uma boa eficácia contra esse protozoário porque ele produz esse óxido nitroso, ele pode até debelar a infecção, tá? Em resumo, é isso aqui que vai acontecer num paciente que tem uma boa resposta celular e que não vai permitir que essa doença progrida, não vai permitir que essas amastigotas infectantes infectem tecidos adjacentes ou que se proliferem numa proporção muito grande. Ela pode até invadir o tecido e ir para o linfócito, mas lá o linfócito tem macrófago eficaz. Ela pode até ir para um baço, para um fígado, mas lá o macrófago tem uma resposta eficaz. Então ela vai ter lá, de repente, algumas poucas réplicas de mastigota dentro da medula óssea, fazendo nada, só esperando, de repente, um quadro de imunossupressão para se proliferar, porque a resposta celular desse paciente é eficaz. Agora, esse paciente que foi infectado com formas infectantes de promastigotas de leishmania, que está parasitado localmente
nos seus macrófagos com amastigotas, que são as formas infectantes do tecido. Se ele produzir linfócitos de linhagem TH2, presta atenção, esse TH2 vai produzir linfócitos B. Ele não vai produzir macrófago. Aí, o que aconteceu? O organismo do cachorro-gato não entendeu que ele devia ter feito uma resposta celular mediada por macrófago, porque é a única coisa que é eficaz contra a progressão e multiplicação desse agente. Ele produz linfócito B. Linfócito B é resposta humoral. Quando na vida que a produção de linfócitos, que vai produzir anticorpos, é eficaz contra um protozoário. Então, além de não ser eficaz, ou seja, não impede a progressão, a disseminação do parasita, cada vez mais parasitas em multiplicação binária parasitam o tecido adjacente e outras células e assim por diante. Além de tudo, ele está produzindo linfócito B com anticorpos, que são extremamente deletérios e ineficazes no organismo dele. E esse aqui é o cachorro que vai ficar doente. Eu gosto de fazer uma analogia aqui para vocês entenderem. É uma doença por protozoário, tá? A comparação que eu vou fazer é com uma doença viral chamada Covid-19. A Covid-19, em algumas pessoas, pode induzir uma doença branda, pode fazer uma doença grave de alguns dias, mas que a pessoa recupera, fica bem. Mas vocês já ouviram falar na Covid causando a fase inflamatória. É justamente isso. Na Covid, a fase inflamatória é o quê? É a produção de linfócitos acentuada com imunocomplexos. É a mesma coisa que vai acontecer nesse mecanismo aqui. Ineficaz. Ela não é eficaz contra a infecção do Covid, mas ela é deletéria, danosa para o próprio sistema. Então, existe ali liberação de imunocomplexos, formação de imunocomplexos, deposição de imunocomplexos em função da grande quantidade de globulina e anticorpos desse paciente em tecidos super importantes e sensíveis, como néfrons, né, como estruturas do olho. Então, o paciente vai desenvolver o quê? Vasculite, nefrite, uveíte. Então, é isso aqui que vocês têm que entender. Quando é que um cachorro fica doente? Aqui embaixo, que ele apresenta aquele quadro clínico progressivo e degenerativo da leishmaniose sistêmica, e quando é que não? Quando é que ele consegue debelar, quando é que ele fica bem? Não é uma questão de ele ter mais imunidade, é que ele tem a imunidade certa. Ele tem a resposta imune celular que é eficaz para combater esse parasita. Então, a quantidade de anticorpos produzidos e imunocomplexos gerados não são diretamente relacionados à carga parasitária. Entendam isso. Presta atenção nisso. Não é porque ele foi parasitado com 1000 réplicas de promastigotas infectantes no tecido que ele acabou gerando imunocomplexos a 1000. Não. O que acontece? Eu posso ter um vetor transferindo somente 100 formas promastigotas no tecido no momento da inoculação. Mas esse cachorro vai fazer uma resposta exacerbada, absurda. E é por isso que alguns casos, presta atenção, de leishmaniose, onde o animal tem uma titulação absurda de anticorpo, você raspa tecido, não acha a mastigota. Você vai na medula, não acha a mastigota. Você não positiva nunca o parasitológico, porque não é diretamente proporcional. Às vezes a lesão de pele que o cachorro está fazendo não é em função da quantidade de carga parasitária que ele está tendo. É sim por causa dos imunocomplexos levando a uma vasculite. A lesão de pele não diz exatamente que porque eu estou cheio de amastigota ali no tecido, tá? É por isso que alguns vão dar positivos e alguns negativos. E agora que vocês entenderam o mecanismo celular, vocês vão entender que existem vários cenários para cachorro e gato positivo para leishmaniose. Você vai ter aquele animal com baixo parasitismo, ou seja, aquele que você raspa e não acha, aquele que você funciona linfonodo e não acha, e com baixos títulos, tá, de anticorpos. Então, tipo, você não fecha, porque é uma receita de bolo. Cadê a titulação que vai me dizer que tá positiva? Cadê o parasita? Mas é a cara leixe. É um animal provavelmente exposto? Será que esse animal ele veio de um local provavelmente endêmico? Você pode ter um paciente com baixo parasitismo e altos títulos de anticorpos, que foi justamente o que eu acabei de falar para vocês. Paciente com baixo parasitismo, porque o sistema dele induziu uma resposta mediada por anticorpos, linfócitos TH, né, pela resposta celular TH1 e linfócito B. Ele vai ter altos títulos de anticorpos que são ineficazes, são deletérios, e mesmo assim você não encontra, ou encontra raras estruturas amastigotas, tá? Você pode daí ter, né, por outro lado, um alto parasitismo, aquele paciente altamente parasitado, com altos títulos de anticorpos.
Esse aqui é aquele cachorro que eu falei, alopécico, com esplenomegalia, com onicogrifose. Esqueçam a onicogrifose, não é o principal sinal, tá? Não é isso que vocês vão ver que vai bater o martelo. E com alto parasitismo e baixos títulos. Inclusive, isso pode acontecer. A resposta celular do animal é tão ineficaz que ele não vai fazer, na verdade, ela não é adequada, ele está altamente parasitado, porque ninguém na resposta celular dele está impedindo a progressão e disseminação da doença, e ele não faz uma soroconversão adequada. Qual é a justificativa para esses 4 cenários, tá? No caso do baixo parasitismo e baixos títulos, eu tenho uma resposta celular eficaz, certo? Eu tenho aquele paciente que fez a resposta mediada pelo TH1, tá? TH1 ativando função de macrófago com macrófago eficaz. E o TH2, lembrando que é linfócito B. Então, aqui eu tenho um paciente que tem aquela resposta mediada por TH1, resposta celular eficaz, que tem macrófago atuando ali, ou significa que eu tenho uma infecção recente, ou também chamado animal exposto. É aquele que ainda não fez soroconversão, é aquele que ainda não tem sinal clínico clássico, é aquele que ainda não tem um parasitismo evidente. Nós podemos ter baixo parasitismo e altos títulos, quando a resposta humoral é ineficaz, ou seja, quando a resposta foi humoral, ou seja, ineficaz, que é TH2. Nós podemos ter alto parasitismo e altos títulos. Esse é o cachorro que está literalmente mal, muito mal. Por quê? Além de estar parasitado, o organismo dele não sabe como frear a disseminação do agente, ele também está produzindo linfócitos, produzindo imunocomplexos que são deletérios para ele, tá? E aí, quando é que a gente vai ter um alto parasitismo e baixos títulos, tá? Nós vamos ter por falência do sistema imune, e isso pode acontecer num segundo momento, por quê? Aquele cachorro clássico com leishmaniose, que tem uma relação albumina-globulina baixa, que tem albumina baixa em função da doença inflamatória e globulina alta em função da produção de anticorpos, ele tem uma hipoproteinemia em curso. E do que é feito o anticorpo? Proteína. Então, se a gente tem um paciente com hipoproteinemia, a gente nunca vai ter sorologia alta para ele, mas vai estar altamente parasitado. Esse cachorro também tá mal. Péssimo prognóstico. E a falência do sistema imune, a gente vai falar sobre isso na ocorrência da leishmaniose em felinos. Porque nós temos que cogitar que o gato, por mais que esse saiba que ele tem uma resposta imunológica diferente do cão, e que ainda os trabalhos dizem que não se sabe qual é realmente a relação do gato na doença leishmania, que tipo de reservatório ele é, qual é a resposta celular que ele faz, ainda se sabe que o gato vai ter um fator predisponente, não é bem um fator predisponente, é um fator agravante, tá? Em função das co-infecções, que são as retroviroses, pensando aqui na principal imunossupressora, o FIV, vírus da imunodeficiência felina, e também outras viroses, como coronavirose, como o herpes vírus, tá? Qualquer outra infecção que leve a alguma falha no sistema imune desse gato. E aí, o que a gente faz com os suspeitos, mas com títulos não confirmatórios? Tipo, é possível encontrar isso? É frequente? É mais frequente do que vocês imaginam. É aquele cachorro que você diz, vamos fazer sorologia. Sorologia deu normal, uma titulação muito baixa, então não deve ser. Nunca diga isso. Pode ser a doença em curso, pode ser exposição recente, e pode ser paciente com reação cruzada, né, por outra doença. Esse daqui é um print do Simpósio Internacional de Leishmaniose Visceral Canina, que aconteceu no final do ano passado. Esse aqui é um Dr. Domênico maravilhoso, brasileiro. Para quem não sabe, quem tá entrando agora nesse universo de leishmania, sigam o Brasileixe, acompanhem todos os eventos, que é muito esclarecedor, tá? Então, esse professor falou o que aqui, ó? Cães infectados, mas sem sinais clínicos ou anormalidades clínico-patológicas, ou seja, contagem de células sanguíneas, perfil bioquímico, urinálise, é 85,3% dos cães positivos no Brasil. Então, vocês vão confrontar com isso aqui muito mais do que vocês pensam. Então, o que ele diz? Esses animais não apresentam sinais externos, mas podem, ao invés disso, além disso, ter alta contagem de anticorpos. Então, ele ainda não está desenvolvendo o quadro clínico, mas já está fazendo anticorpo. Outra situação, tá? Ele pode ter títulos não confirmatórios, como ele pode ter alta contagem de anticorpos. A quantidade de anticorpos produzidos e imunocomplexos gerados não são diretamente correlacionados à carga parasitária? Certo? Já expliquei para vocês. Por quê? Quais são as variáveis que vão levar a isso? A quantidade de promastigotas inoculadas
E, juntamente, é totalmente intrínseco o estado imunológico do animal e o tipo de resposta que ele vai fazer, se vai ser celular ou humoral, tá? Por que eu posso ter um animal que ainda não fez uma soroconversão? Eu posso estar num período de incubação, onde esse paciente ainda não fez a resposta, né, humoral com anticorpos. E, como eu falei antes, pode ser que ele nunca faça. Eu posso ter um animal positivo, reservatório, que nunca vai fazer soroconversão. E eu não vou positivar com altos títulos, tá? E é importante também lembrar que aquele cachorro que foi vacinado também não... O que a gente quer, né, que ele fazendo a vacina, é que ele não faça soroconversão. Porque a gente não precisa de títulos de anticorpos no paciente vacinado. Justamente porque a vacina serve para evitar que ele faça a resposta humoral e sim que ele faça a resposta celular. E lembrando que existe uma predisposição nessa doença, que são cães jovens até 3 anos, que apresentam comorbidades imunodebilitantes, inclusive com outras doenças. Então, a gente tem trabalhos demonstrando pacientes com infecções com erliquiose, com babesiose, tá? Rottweiler, Cocker Spaniel, Boxer e Pastor Alemão estão no topo da lista na predisposição racial. Então, falando em leishmaniose em gatos, eu vou trazer aqui para vocês alguns dos trabalhos mais recentes. Esse trabalho aqui foi feito entre 2015 e 2016, tá? Esse estudo fez o quê? Fez uma pesquisa, um inquérito epidemiológico, né? Com 200 gatos na cidade de Santos, em São Paulo, que é considerada endêmica, uma área endêmica para leishmaniose visceral, tá? O que foi feito, então? Desses 200 gatos, foram coletados exames por 2 metodologias. A metodologia número 1 seria o parasitológico, que é a pesquisa da própria forma mastigota no tecido. Poderiam ter coletado linfonodos periféricos, mas, como eu disse, órgãos linfóides internos já são o primeiro alvo, né, dessas mastigotas infectantes no tecido. Então, foi feito um citoaspirado de medula óssea, de baço e fígado, tá? Órgãos linfóides. E também foi feito um ELISA indireto. Esse ELISA indireto, ele foi desenvolvido esse teste, justamente para esse trabalho em questão. Nessa altura ainda não existia no mercado um kit comercial para a leishmaniose felina, tá? O que foi evidenciado aqui? Observaram, então, 8 de 200 gatos foram positivos no parasitológico. Ou seja, eles estavam parasitados por leishmania. A leishmania estava presente no tecido, não tenho o que dizer. Ou seja, 4% nesse estudo. Do ensaio de ELISA, nos exames sorológicos, 23 de 200, ou 11,5% desses gatos, tinham soropositividade. Fizeram soroconversão para isso, tá? E dos animais positivos, apenas 2 apresentavam alterações ao exame físico, que eram lesões dermatológicas crustosas em região cervical dorsal, geralmente, provavelmente, o local de inoculação, tá? Da picada da infecção do flebotomínio, e hepatoesplenomegalia. Quantas vezes a gente vê gato com lesão dermatológica discreta? A gente vai responsabilizar ou achar que pode ser a DAP acontecendo. Hepatoesplenomegalia pode ser FeLV, pode ser tríade, né? Então, olha só 2 desses animais que foram positivos, ó, eles apresentavam sinal clínico. E aí, isso aqui é para botar a pulga atrás da orelha de vocês. Quantos animais estão passando batido porque vocês não estão cogitando a leishmaniose em gatos, tá? Esse segundo estudo, de 2012, segundo o que eu estou mostrando, não bem na ordem cronológica, tá? Ele avaliou a coinfecção da leishmania com outras doenças. Então, coinfecções com toxoplasma e vírus da imunodeficiência felina e vírus da leucemia felina, que são doenças imunodebilitantes, tá? Então, foram 302 gatos nesse estudo. Ele aconteceu em Araçatuba, São Paulo, tá? Também considerada área endêmica. Eles avaliaram aqui 3 métodos diagnósticos diferentes, tá? Foi parasitológico, que é o mesmo teste de antes, que foi a PAF ou citoaspirativo, né? Citologia aspirativa de medula óssea, baço e fígado. E na sorologia, ele, além do ELISA, ele avaliou também através do método de RIF, que é imunofluorescência indireta. Tá? E aí, o que ele identificou? Positivos, tanto em parasitológico, positivo em ambos os métodos ou nos 3. Dos 30 animais infectados, de 302, 30 animais, tá? 30. 19 animais, ou 63% deles, tinham algum sinal clínico. Aqui ele já evidencia mais sinal clínico. Perda de peso, alopecia, descarga ocular, desidratação, crosta hemorrágica e opacidade corneal.
E existe uma alta associação, que eles correlacionaram alta associação entre gatos positivos para FIV e toxoplasma. Ou seja, não predispondo, mas levando o fato de estar infectado por doenças imunodebilitantes, levando a uma piora clínica ou uma apresentação clínica, uma soroconversão nesses pacientes aqui que estavam confirmadamente infectados. Nesse estudo de 302 gatos, 30 dos 302, ou seja, quase 22%, estavam positivos no parasitológico. É muito mais do que o outro estudo, né? Na proporção em percentual, tá? Não só porque o estudo teve mais gatos, mas porque teve muito mais ocorrência de parasitismo, né, nesses gatos. Na sorologia, ELISA ou RIF, 46 de 302. Então, aqui vem a importância da gente começar a considerar a sorologia felina como um método de triagem, né, inicial investigativa nesses gatos. 15% deles já estavam positivos, produzindo soro, fazendo soroconversão nesses 2 métodos, sendo que foi um teste in-house desenvolvido somente para essa pesquisa, tá? E que foram positivos tanto no parasitológico quanto na sorologia, então foi 3%, né? Porque, como eu falei para vocês, nem sempre você vai ter correlação entre o parasitológico e a sorologia. Você pode ter uma boa resposta celular, uma baixa carga parasitária ou uma alta carga parasitária com falha na resposta celular e sim uma soroconversão imensa. Então, assim, pode estar acontecendo de tudo, depende do estágio onde a gente está investigando esse animal. O que a gente tira de superficialmente, tá? Sobre a leishmaniose em gatos, tá? A produção de anticorpo no gato é sim diferente da produção de anticorpo no cão. E assim, ó, do que se sabe, tá? Gatos são menos propensos a desenvolver sinais clínicos quando comparados a cães, o que pode sugerir que a imunidade celular em gatos é mais eficaz do que em cães no controle da doença. Lembram que eu falei para vocês desde o início que o controle da doença é a imunidade celular? Então, para controlar a doença, tem que induzir resposta celular mediada por macrófago eficaz e não anticorpo. E aí, o que a gente tem que considerar para gato que está apresentando sinal clínico é co-infecções com aquelas doenças imunossupressoras, né? Retroviroses e outros. E aí, o uso da sorologia como triagem diagnóstica te permite identificar os positivos com muito mais facilidade. Porque, como eu mostrei para vocês, a gente tem mais positivo em sorologia aqui, ó, nesse estudo e no anterior, do que no parasitológico, tá? Quer dizer, nesse caso aqui não, né? Nesse caso aqui a gente teve muito mais parasitológico confirmado do que no... Não, a gente teve menos, ó, de 30... De 302 foram positivos no parasito e 46 na sorologia. Então, considero e tiro de lição desses poucos trabalhos que eu trouxe, mas de todos que eu li, que eu estudei, que acho que o caminho é começar a levar em consideração o inquérito sorológico para gatos, tá? Então, vamos à doença e aos achados clínicos da leishmaniose, tá? Lembrem que a doença vai acontecer naquele paciente que não faz resposta celular, ou seja, resposta mediada por linfócito TH2, produzindo linfócito B, produzindo anticorpo, produzindo imunocomplexos. O que os imunocomplexos vão fazer? Vão acabar se depositando em tecidos nobres e vão causar o quadro clínico. Então, a doença é basicamente autoimune, quase. São imunocomplexos deletérios para o organismo, vocês estão entendendo? Então, eu vou ter vasculite, vou ter nefrite, uveíte, poliartrites, aumento de órgãos linfóides e anemias por consequência de uma anemia de doença inflamatória. Num segundo momento, eu posso ter anemia até autoimune, anemia hemolítica imunomediada, de tanto imunocomplexo que eu tenho circulando e marcando até, inclusive, a célula sanguínea desse paciente. E num terceiro estágio, eu vou ter uma anemia mais severa de tanta a mastigota proliferando no tecido medular, levando a uma falha, uma hipoplasia medular de tanta proliferação de protozoário nessa medula, não havendo espaço para uma eritropoese eficaz. Então aqui eu falo assim, ó, quando a gente vai falar de achados clínicos, esqueça tudo que você aprendeu sobre o que é um caso clássico, porque vocês não vão ver o caso clássico. O caso clássico é o cachorro morredeiro. O caso clássico não tá andando de veterinário em veterinário. O caso clássico, você vai, evidentemente, você vai achar, mas em regiões endêmicas, onde as pessoas estão habituadas com a leishmaniose, vou testar leishmaniose. Em regiões não endêmicas, como é a cidade de Caxias do Sul, por exemplo, Serra Gaúcha, que é bem do ladinho de Porto Alegre, com uma casuística enorme de leishmania, que é super próximo em termos geográficos, não tão um pouco distante, mas
muito similar em clima, tá? Em estrutura ambiental de São Borja, onde a casuística é enorme, de Uruguaiana, onde a casuística também é grande, do Uruguai, Argentina, Paraguai, que tá aqui do ladinho do Rio Grande do Sul. Então, assim, você não vai ver o cachorro, aquele cachorro horroroso que vai virar óbito em 15 dias, porque já tá com nefrite. Você vai ver o pug do quinto andar com uma alopecia bilateral, somente periocular. Então, aqui, Dr. Domênico, na palestra, né, no Simpósio Internacional de Leishmaniose, fala: lembre que é uma doença sistêmica e os sinais clínicos mais comuns são linfadenomegalia, porque o órgão linfóide está tentando se livrar daquilo, está produzindo anticorpo, está tentando se livrar. O parasita, lembrem da produção, a multiplicação binária que está expandindo a todo momento, levando a perda de peso, letargia, palidez de mucosas, né, de mucosas, esplenomegalia, poliúria e polidipsia. Esse paciente já está fazendo uma nefrite, certo? E aqui, a frequência que presta atenção na frequência dos achados clínicos, tá? Olha onde é que a onicogrifose tá. 24, podendo ser 85%, mas 24% dos animais têm onicogrifose. Prestem atenção na linfadenopatia. De 81 a 93% dos cães vão ter aumento de tamanho de baço, órgãos linfóides palpáveis, então linfonodos periféricos palpáveis. De 50% a 89% vão ter alterações cutâneas, 67% dos animais vai ter baixa resistência física em função de febre, dor articular e anemia. Não é só anemia, esse paciente está inflamado, tá? Mucosas hipocoradas de 30% a 58%, emagrecimento com caquexia de 23% a 64%, hiporrexia 58%, alterações oculares, olha, bastante, até 42% na verdade, não tão frequente, mas podendo ser a 42% dos pacientes vão ter alteração ocular. Dentre elas, ceratoconjuntivite seca. Eu vejo bastante nesses pacientes o aumento, a hipervascularização da esclera, tá? E hipertermia de 4% a 21%. Aqui é uma imagem do Manual Leishtec da Seva 2020 de um animal clássico. Lembrem que não é sempre que vocês vão ver esse animal clássico, tá? Então, o que ele tem aqui, ó? Linfonodos visivelmente aumentados, caquexia extrema, lesões cutâneas, tá? Gengiva, mucosa hipocorada. Até não estou vendo ulcerações, mas quando a vasculite está acontecendo, nós vamos ver erosões de mucosa. Perda de massa muscular marcada, acentuadíssima, tá? Pela caquexia, o consumo que essa doença faz no organismo. Esse aqui é um caso nosso, esse é o Chiquinho, foi resgatado de uma região próximo do litoral gaúcho, em época em que começaram os casos a acontecerem em Porto Alegre. De qualquer maneira, estavam acontecendo em Florianópolis, como ele estava no meio do caminho do litoral, a gente não sabe a origem dele, mas era um cão abandonado. Então, observem, perda de massa muscular não tão acentuada, mas alopecia simétrica bilateral, rarefação pilosa, lesões crostosas, essa seborreia seca e placas melicéricas. Placa melicérica é infecção bacteriana secundária, tá? Em regiões periféricas, vejam bem, quando eu falo vasculite, isso aqui é o que acontece, ó, é praticamente cair um pedaço da pele, de tanta vasculite e de tanta falta de irrigação tecidual que esse paciente vai fazer. Ele inflama e não sangra. Você tira uma crosta e não tem sangue vivo embaixo. Essa aqui é outra paciente, caso de agosto de 2021, que veio de São Borja, local endêmico para a leishmaniose, estava morando em Caxias do Sul há aproximadamente 1 ano, e somente esse ano que começou a apresentar essas alterações. Então ela tinha palidez de mucosa, secreção ocular, essas lesões cutâneas com placas melicéricas, você remove a crosta e não sangra, porque é uma vasculite. Isso aqui é a vasculite que faz, ó, a perda de estrutura de tecido, literalmente periférico. Eu não tenho a foto aqui, mas eu ergui a mucosa a boca dela, a mucosa do lábio superior, ela não tinha mais dentes, porque a vasculite levou à perda dos dentes incisivos. Esse é outro paciente que veio do Mato Grosso do Sul, esse caso foi em fevereiro de 2019, em Caxias do Sul, tá? O Chiquinho, em 2017, em Caxias do Sul. Então, para quem acha que não tem leishmaniose na Serra Gaúcha, esse paciente veio do Mato Grosso do Sul. Lembra que eu falei de hiperemia da esclera? Paciente com uma vasculite, ó, mucosa hiperêmica, por mais que estivesse extremamente anêmico, tá? Lesões em junção mucocutânea, tá? Queratinizadas.
hematomas, aqui é um hematoma gigantesco em função do distúrbio de coagulação que ele já estava fazendo pela doença, no local da venopunção para exames, tá? Lesões crostosas em regiões periféricas. E aqui é o positivo dele para leishmania, são formas amastigotas. Lembram que eu falei que tem que ter o cinetoplasto, o núcleo, o citoplasma e macrófagos de órgão linfóide, aqui, de linfonodos periféricos. Esse aqui é um caso cedido pela doutora Isabela Garcia Simões. Esse caso é de Ilhéus, na Bahia. Recente, tá? É um felino que apresentava o nariz de palhaço, né? Vamos lá, uma lesão aqui ulcerada, granulomatosa no pavilhão externo auricular. Vamos fazer uma punção esperando encontrar o quê? Cryptococcus, né? O que encontramos? Leishmania. Esse é outro caso de felino, esse é da doutora Isadora Rezende de Carvalho. Esse caso também foi cedido para mim as imagens essa semana, muito obrigada. Aqui uma lesão granulomatosa, engraçado que muito semelhante à do gato. Mesma região de pavilhão auricular, por quê? Provavelmente onde iniciou o quadro infeccioso, onde ele foi inoculado pelo vetor. E aqui, no exame citológico, observa a quantidade gigantesca de amastigotas proliferando nessa pequena lesão, invadida dentro, fagocitada em macrófago e também em forma livre. Quais são os achados laboratoriais de um paciente positivo para leishmania, tá? No hemograma completo, nós vamos observar o quê? Anemia pode ser, e literalmente, o pessoal em estudo fala, discreta a moderada. Eu já tenho visto acentuada, eu já vi anemia hemolítica acontecendo, também vou até mostrar para vocês. Nós vamos ter plaquetas baixas ou altas. Por que a gente teria plaqueta alta? Porque ela também faz parte da resposta inflamatória. Leucopenia ou leucocitose. A leucopenia por já imunodeficiência, porque é um consumo celular muito grande na tentativa de debelar a infecção, ou dependendo do estágio em que a gente pega, a leucocitose, que é uma resposta inflamatória e uma resposta, inclusive, à infecção secundária. E praticamente 100% dos casos, prestem atenção, a proteína plasmática total nesse hemograma vai estar alta. O método geralmente utilizado na proteína plasmática total de hemograma de cão e gato, ele é o refratométrico. Mas, sabendo que essa amostra não sofreu interferência por lipemia, icterícia ou hemólise, você pode confiar que a PPT alta é por causa da globulina e fibrinogênio, que são inflamatórios, tá? Nós vamos ter uma proteína C reativa alta também em cães, porque ainda não se testa proteína C reativa em gatos. Ela é uma proteína de fase aguda inflamatória e ela vai estar alta em cães, tá? E aí, quando você faz esse hemograma, encontra nada muito clássico, mas uma PPT alta, solicita a dosagem de proteínas e frações no soro, porque nós vamos ter uma reduzida relação albumina-globulina, inferior a 0,5. Como é que se faz a relação albumina-globulina? Pega a globulina e pega a albumina, divide pela globulina. Próximo de 0,5 a inferior, isso quer dizer que tem muita globulina nesse sangue, provavelmente está relacionado a um quadro infeccioso desse tipo, tá? Uma desordem ou viral muito severa ou a leishmaniose. No EQU, uma urinálise, é o exame mais barato que existe no laboratório, tá? Nós vamos observar sedimento ativo, né? Então, nós vamos ver cilindros granulosos, células do epitélio renal, vamos ver cilindros sérios, nos indicando que eu tenho perda de estrutura renal porque eu tô com uma injúria renal aguda, tá? Na relação proteína-creatinina urinária, nós vamos evidenciar a proteinúria e aqui a gente vai sempre, inclusive para estadiar o paciente positivo para Leish, usar os critérios da IRIS de rins, tá? De estadiamento de doença renal. E no ultrassom, nós vamos observar espleno e hepatomegalia. Quando vamos falar de abordagem diagnóstica, eu vou sugerir para vocês que deem uma boa lida na revista Diretrizes da Brasileish de 2020, tá? Aqui tá um fluxograma para abordagem diagnóstica em cães com ou sem manifestação clínica de leishmaniose, tá? Começamos aqui. Sorologia quantitativa. O que é uma sorologia quantitativa? É um exame, ELISA ou RIF, no qual eu vou ter um ponto de corte para interpretar uma titulação. Se a titulação é baixa, média ou alta. Eu vou mostrar isso para vocês quando entrar no diagnóstico. Então, na sorologia quantitativa, se eu tiver um exame negativo, eu vou tomar medidas de prevenção. Mas se eu tenho uma suspeita elevada de leishmaniose canina nesse paciente,
em função do quadro clínico, dos achados, em função dele ser um provável exposto, de estar em área endêmica ou vir de uma, tá? Eu vou continuar investigando. Com o quê? Com citologia, ou histologia, cultura ou PCR, tá? Se nesses exames eu resulto num negativo, eu tenho que considerar outros diagnósticos. Assim como eu posso fazer como primeira opção aqui também. E depois de um tempo, eu vou repetir esses exames. Porque eu posso ter uma janela imunológica, eu posso ter uma soroconversão em curso, eu posso ter um animal que ainda não está com uma boa resposta celular eficaz, ou que ainda não tem uma quantidade significativa de mastigota no tecido para eu encontrar. Agora, quando eu faço a sorologia quantitativa e eu tenho um positivo, eu vou primeiro avaliar a titulação. Se eu tenho título baixo, o que eu tenho? Eu posso ter esse paciente com um parasitismo, sim, e eu tenho que confirmar o parasitismo, tá? Então, eu vou ver citologia de linfonodos, histologia de fragmento de órgão, histologia de ponta de orelha, PCR de medula óssea, tá? Aí eu vejo um positivo aqui, eu tenho um cão infectado fato, só que ele pode ter ou não sinais clínicos. Mas se eu positivei no parasitológico, eu fechei o diagnóstico. E quando eu tenho um cão com títulos altos, com presença de sinal clínico ou não, eu já posso considerar, porque existe um ponto de corte para interpretar um cachorro positivo, somente com a sorologia. De qualquer maneira, é sempre indicado que se confirme o parasitismo, tá? Até porque eu vou mostrar para vocês no estadiamento que eu preciso fazer esses outros exames. Mas esse título alto já me confirma. O que é um título alto? É 3 a 4 vezes maior que o ponto de corte estabelecido pelo laboratório. O que é isso? Num ensaio de ELISA, eu tenho um cutoff, ponto de corte. Esse é o ponto de corte do meu ensaio de ELISA. Se eu tiver uma densidade óptica da amostra do paciente 3 a 4 vezes maior que o cutoff, eu considero ele positivo, tá? Como triagem, também pode-se usar os testes rápidos de ELISA, o teste rápido de ELISA, porque só existe um no mercado, tá? Ou imunocromatografia, que a gente já encontra vários outros. Ele pode ser usado como teste de triagem, mas ele não é quantitativo, tá? Então você pode fazer ele como triagem e em seguida solicitar um ELISA e RIF. Aqui eu vou trazer como é que a gente faz um screening, tá? Você pode, duas formas. Suspeitei do animal doente, posso fazer um inquérito sorológico de cara? Posso. Ou posso pedir os exames básicos, que são esses aqui, lembrem deles, tá? Esses exames de abordagem inicial, que vão nos demonstrar justamente aqueles achados, tá? Então aqui eu trago um caso clássico, que é o da foto de 2019. Esse paciente, para ir contra a literatura, né, que diz que a anemia que o paciente com leishmaniose vai ter é discreta a moderada, ele tinha 20 de hematócrito, uma anemia acentuada, tá? Uma hipocromia absurda, sem regeneração nenhuma, já não tem indício de regeneração aqui. E detalhe, ele tinha esferocitose marcada e presença de aglutinação salina, ou seja, ele estava autoaglutinando. Então ele tinha tanta globulina e tanto anticorpo no sangue que ele estava induzindo uma anemia hemolítica. Olha aqui a leucopenia marcada, que esse animal tinha 1000 leucócitos, tá? Sem desvio esquerda, porque o caso dele não é infeccioso bacteriano, inclusive. Ele tinha uma linfopenia acentuada também. E praticamente nada de plaquetas. Lembram que eu mostrei a foto? Que ele tinha um hematoma gigante no momento da punção? E a proteína plasmática desse paciente era 12 gramas por decilitro. Quando vocês veem um hemograma que não tem interferência analítica, como hemólise, lipemia, icterícia, e uma PPT de 12, abre a anteninha para pensar como um diferencial, tá? O que eu fiz então? PPT 12. O que eu falei para vocês? Peçam proteínas totais e frações. O que a gente vai observar? Uma proteína altíssima, uma albumina baixíssima, uma globulina estratosférica e uma relação ruína-globulina menor do que 0,5, tá? Isso aqui é mediado por globulina, mediado por anticorpo. Isso aqui é deletério para o organismo. Fizemos um teste rápido, então, de ELISA. Esse daqui, aqui tá errado, desculpe, não é imunocromatografia, é ELISA, tá? Esquece aqui. É ELISA, esse teste dessa marca é ELISA. Então, nesse exame, o que nós vimos? Reagente, ou seja, soro positivo para anticorpos anti-leishmaniose na amostra presente, tá? E aí, nós partimos para o inquérito citológico ou parasitológico. Então, nós fizemos punção de linfonodos e nós observamos o que é macrófagos com estruturas amastigotas sugestivas de leishmaniose. Já confirmou. Então, a gente tem 2 métodos, 2 testes, tá? Outro caso,
Esse caso dessa cachorra fêmea que veio de São Borja, que é próximo aqui também, anemia acentuada, hipocromia das cruzes, alguma coisa de macrocitose ela tinha, tá? E ela tinha uma leucopenia já discreta, já tinha desvio à esquerda, um pouquinho, provavelmente, porque havia uma infecção secundária acontecendo ali, neutrófilos tóxicos, era um animal que fazia picos febris, tá? Uma linfopenia também acentuada. Agora, presta atenção aqui, a PPT dela é 6,4. Ela não tem proteína alta, mas ela tem, no ELISA, uma interpretação no índice da amostra, que alguns ensaios, o ensaio esse que foi utilizado, esse kit aqui, ele não interpreta somente com a densidade óptica positivo ou negativo. Ele faz um índice de amostra, porque é um cálculo de interpretação. Então, essa paciente canina aqui foi positiva, reagente, com um índice de amostra muito alto. Uma DO dessa amostra extremamente alto. Lembram que eu falei para vocês? De 3 a 4 vezes maior que o cutoff. O cutoff do ensaio foi 0,57. A DO dela, 1,398. Então, como é que eu digo para vocês existe uma receita de bolo para interpretar a sorologia? No método RIF, existe um ponto de corte que é 1/40, tá? Então, quando eu tenho título baixo, uma diluição desse paciente 1/40 e 1/80, reagente nesses títulos, nessas diluições. Quando que eu tenho título confirmatório? 4 vezes o ponto de corte. Quando eu tiver 4 vezes 4, 1/160 no RIF, confirma a doença, tá? E no ELISA, lembram? Por isso que eu falei aqui, ó, eu tenho que ter os títulos confirmatórios 4 vezes o ponto de corte, interpretando a densidade óptica. Por mais que seja um teste qualitativo, ele me diz positivo ou negativo, ou reagente não reagente, ele é um exame semi-quantitativo, então eu consigo quantificar os anticorpos nele. Como é que eu vou estadiar? Eu preciso estadiar, eu preciso diagnosticar e saber em que estágio de infecção esse paciente está. Então, o que é considerado não infectado sadio? Um animal sem sinal clínico ou alteração laboratorial, negativo na sorologia e negativo no parasitológico. Ele é exposto quando eu tenho negativo no citologia, no encontro, mas eu tenho algum nível de sorologia, tá? De baixos a médios. Não é confirmatório, ou seja, não é 1/160, não é uma DO muito alta. Então, o que eu posso estar? Frente a um animal exposto, que teve uma infecção recente e que não fez uma soroconversão ainda muito grande para eu identificar esse paciente como positivo. Eu tenho um infectado sadio, que são os animais sem sinais clínicos ou alterações laboratoriais, sem nada, níveis de anticorpos baixos a médios, porém positivo no parasitológico. Lembrem que eu falei? O parasitológico, ele bate martelo. Se ele tá positivo, ele tá infectado. Não tem o que dizer. E depois eu vou ter infectado doente, que é aquele que tem sinal clínico, tem alteração laboratorial, tá positivo na sorologia e também confirmou o parasita no parasitológico. A partir dessa classificação, eu vou estadiar, tá? Então eu tenho o estádio 1, sem doença. Então, eu tenho somente aqueles níveis de anticorpos baixinhos, mas eu não confirmei ainda a doença ou parasita nele, porque não encontro parasita no tecido. Eu não tenho sinal clínico, eu não tenho alteração laboratorial. O que a gente faz com esse cachorro? Ele pode estar exposto recentemente e fazendo soroconversão. Então, o que a gente vai fazer para ele? Imunoterapia, imunomodulação. E o prognóstico é muito bom, porque você pegou no início. Esse pode ser aquele pug do 5º andar do apartamento, entendeu? Por isso que a gente faz sorologia, a gente faz mensuração de anticorpos, a gente faz ELISA, a gente faz RIF, tá? Para cães e gatos. O estádio 2, o que ele tá? Ele tá positivo no parasitológico, então eu tenho certeza que ele tá positivo, mas ele tá com pouco ou baixo nível de anticorpos ou até negativo. Ou seja, ele tá positivo, mas ele não fez soroconversão ainda. Então, o que a gente vai fazer para ele? Quando eu vi o agente, tá? E tá tudo normal nos exames clínicos e exame laboratorial, o que eu vou fazer? Vou fazer imunoterapia e imunomodulação, mas aqui eu já entro com a terapia específica, tá? Que é a miltefosina e o allopurinol. Essa é a recomendação do Brasileixo, tá? Então, assim, eu vi o agente no animal, ele tá positivo com a mastigota no tecido, eu fiz uma punção de medula óssea, eu positivei, não tem por que não iniciar o tratamento leishmanicida nesse paciente, porque vai progredir. Por que eu vou esperar para ver se ele vai fazer uma resposta celular ou não? Cara, já vou tratar. Então, assim, ó, o prognóstico é muito bom se você instituir a terapia adequada. No estádio 3, que é doença moderada, eu já vou ter sinal clínico e agora eu vou estadiar com resultados laboratoriais o rim desse cachorro ou gato.
Eu vou ter que avaliar o subestádio renal dele, porque lembrem, a quantidade de imunocomplexos liberada em função dos níveis de anticorpos, que aqui podem estar baixos a altos, e eu sei que ele é parasitado, eu vou ter que estadiar esse paciente com, proteínas totais, proteínas e frações, eu tenho que ter um perfil renal normal, tá? Aí eu posso dizer que ele tá no estádio 3. O que eu vou fazer? A mesma terapia do estádio 2. Imunoterapia, imunomodulação, allopurinol, miltefosina. Mas o prognóstico é bom a reservado, por quê? Porque eu já tenho sinal clínico no estádio 3. Vocês precisam estadiar para monitorar, tá? A progressão dessas doenças aqui, do estádio 4 para o 5, que é a doença grave e muito grave, eu vou ter mais sinais clínicos, sendo que agora eu vou ter, sinais originários de lesões por imunocomplexos. A partir daqui, eu vou ter parasitológico positivo e sorologia alta. Lembra aquele cachorro que está fazendo resposta celular mediada por... resposta imunológica mediada por anticorpo? Ele vai ter imunocomplexos causando vasculite, artrite, uveíte, glomerulonefrite. No estádio 5, tromboembolismo pulmonar, síndrome nefrótica e doença renal em estágio final. Como é que eu estadio? Como é que eu sei que é uma doença renal em estágio final? Através da recomendação da IRIS, tá? Então, o que eu tenho aqui? Uma creatinina super alta ou maior que 5, uma síndrome nefrótica com uma proteinúria absurda. Por que eu fiz o estadiamento? Porque eu tenho a correlação dos sinais clínicos, resultados laboratoriais, a terapia é a mesma, para ver que o prognóstico é o que vai mudar. Não há muito mais o que se fazer aqui, tá? E aí o prognóstico é de reservado a pobre. O que é um tratamento? O que é considerado um animal em tratamento, tá? É o que está fazendo uso do leishmanicida, que é o único aprovado desde 2016 no Brasil, que é o milteforam. Ele é o leishmanicida. O allopurinol, ele é um leishmaniostático. Então, os dois atuam muito bem no quadro positivo, onde a gente tem a mastigota circulante. Só que tem um problema, nenhum dos dois atua no tecido. Então, pense, ele vai reduzir a carga parasitária do que está circulando, ele vai reduzir a carga parasitária daquilo que está em circulação, de fato. Agora, o que está em tecido, medula óssea, linfonodo, ele não consegue tirar. Só quem vai tirar as mastigotas de lá é a resposta celular do animal. Aí que entra a vacina, que eu vou explicar para vocês. Também pode ser associado a um peridona, que é um imunoestimulante, tá? Quando a gente tá num quadro desses aqui, a gente já vai tentar de tudo que a gente tiver disponível. O Marbopet, que é a marbofloxacina, off-label ainda, mas há correlação com alguma função leishmaniostática nele também. Não posso afirmar, é off-label, mas tem se falado, ok? E o que então, como eu disse, o que é um animal em tratamento, tá? Lembrem da normativa, é de notificação obrigatória e a eutanásia é indicada. O que isso quer dizer? Se não tratar, a eutanásia é indicada. Não que alguém vá lá tirar o cachorro de casa, fazer uma eutanásia obrigatória, mas ele só é considerado em tratamento se ele estiver usando o único medicamento leishmanicida do Brasil, que é o milteforam. Não adianta fazer só allopurinol, tá? Em tese, ele não está em tratamento somente com allopurinol. Vocês estão entendendo? O que eu tô falando aqui a nível de legislação. Então, assim, muitos lugares já tão endêmicos, já é aceito pelos órgãos de fiscalização que não tá usando miltefosina porque é caro e já tá usando allopurinol. Tá, passa sim. Mas aqui, em regiões onde vai ter caso autóctone, onde não tá ocorrendo ainda, se não tiver em uso de milteforam, ele não tá em tratamento. De indicação eutanásia. Então, assim, milteforam é o único leishmanicida, não tô fazendo propaganda, estou falando justamente porque só existe esse, tá? E ele só atua nas amastigotas em circulação, tá? Agora que eu apresentei para vocês o universo da doença, da progressão do ciclo, eu vou entrar um pouquinho nos métodos diagnósticos, porque aí você vai dizer, tá, mas por que adianta eu fazer sorologia com titulação se eu podia fazer um teste rápido? Por que eu vou fazer um teste rápido e não... Então eu vou explicar um por um qual é a diferença entre cada um. Antes de eu abrir exame por exame para vocês, eu preciso que vocês tenham em mente esses conceitos, tá? Que são a sensibilidade e especificidade. Um produto comercial, um exame diagnóstico, um método diagnóstico, um cassete de snap test, um exame que vai ser feito num laboratório referência, um exame que vai ser feito, eles todos vão ter a sua sensibilidade e especificidade. O que é a sensibilidade analítica? É puramente do produto. É a partir de quanto que ele mede.
tá? É o limite de detecção, ou seja, o ensaio ELISA da marca tal, ele tem um limite de detecção de 0x, que é a quantidade mínima de anticorpo que ele detecta. Essa é a sensibilidade, tá? Ele já vai positivar quando tiver esse limite, tanto de anticorpo. E a sensibilidade clínica é o quê? É quando eu comparo aquele resultado com a doença. Qual é a probabilidade de eu ter esse paciente com o exame positivo e ele ser positivo? E qual é a probabilidade de eu ter esse exame positivo e ele ser negativo? Eu tenho que ter uma coerência do resultado do exame com a clínica. Já a especificidade, a analítica é puramente do produto, tá? Especificidade de um produto diagnóstico é o quê? A capacidade desse sistema de identificar única e exclusivamente aquele analito. E não coisas parecidas com ele ou moléculas semelhantes. O exame, o diagnóstico que tem uma especificidade alta, ele vai ter menos risco de reação cruzada com outras doenças, entenderam? Porque ele está pesquisando justamente aquilo. E a especificidade clínica é o quê? É a capacidade de identificar ou afastar a doença, é a coerência do resultado com a clínica, tá? E aí entra o trabalho do profissional médico, é garantir que o paciente está doente ou não e correlacionar com esse exame. Ou seja, esse exame positivo, ele é essa doença mesmo ou é outra doença? Ou é uma reação cruzada com outro tripanosomatídeo? Ou é uma reação cruzada com erliquiose, tá? E agora, o que vocês têm que levar em consideração? A sensibilidade e a especificidade estão numa balança. Um produto de sensibilidade alta vai ter uma especificidade menor. Você não consegue ter um produto que seja 100% sensível, que detecte ínfimas quantidades daquele agente ou daquele anticorpo ali, e que seja 100% específico, que vai te dizer que aquele agente é aquele. Quando eu peso na especificidade, eu perco na sensibilidade. Vocês me entenderam? E é por isso que até hoje as diretrizes de diagnóstico de leishmaniose vão indicar sempre ELISA e RIF, diluição total. Porque um vai conferir a especificidade, ou seja, mínima com a capacidade de fazer uma reação cruzada com algum outro agente, e a sensibilidade, que, claro, pode ter um certo risco de reação cruzada com outro exame, com outro agente, porque ela é mais sensível. Então, os dois juntos te conferem esse conjunto, esse combinado ideal. Lembrando que o padrão ouro não é o método de maior sensibilidade. O que é padrão ouro? É uma metodologia de referência para aquele analito ou para aquele patógeno, tá? O padrão ouro é definido pela comunidade científica e médica. E o método, ele é o método dentre aqueles disponíveis que apresenta melhor valor preditivo positivo e melhor valor preditivo negativo. Ou o que é isso? Qual é a chance desse animal estar realmente positivo com esses exames? É a correlação dessa clínica com os exames, tá? E ele é estabelecido por quê? Não é porque eu decidi, eu que tenho um método diagnóstico e eu digo que ele é padrão ouro. É uma análise gigante, é uma validação analítica robusta, que foi feita clínica e diagnóstico, né? E por metodologias diagnósticas com consenso laboratorial e clínico médico, para estabelecer que aquele é o padrão ouro, tá? E não quer dizer, então, que todo padrão ouro vai ter aquela sensibilidade ou aquela especificidade alta. Ele pode ser amostra dependente. Dentro da leishmaniose, voltando aqui para o nosso assunto, o que é o padrão ouro? É o parasitológico. Puncionei um linfonodo, puncionei uma medula óssea, eu vi a mastigota de leishmaniose, acabou, eu encerrei. Para que eu vou fazer sorologia? Para estadiar, para monitorar, para acompanhar. Mas eu tenho como padrão ouro o parasitológico. Eu vi o agente, acabou. Eu tenho certeza que esse paciente é parasitado. Ele é positivo. Entenderam? Só que assim, ó, qual é a sensibilidade de um parasitológico? Baixíssima. É menos de 40%. Como vocês viram nos exames, nos trabalhos de felinos. É muito mais baixa porque eu tenho que ter a mastigota passando naquele tecido, naquele momento que eu vou puncionar, fagocitada naquela quantidade. Inclusive, eu não vou fazer um parasitológico de sangue, eu vou fazer de um linfonodo, de uma medula. Então, ele depende até da amostra. Então, a sensibilidade dele é baixa, mas ele é o padrão ouro. Entenderam? Métodos diagnósticos, então, que a gente vai lançar mão para diagnosticar leishmaniose. Volta para leish, tá? Nós vamos ter os métodos diretos, que é o quê? Vi o agente, vi fragmento do agente, vi fragmento de DNA desse agente.
Método direto, eu vi a doença, tá? Então é o parasitológico, é o PCR, é o cultivo celular e a histologia, que também é um parasitológico. Agora, o que é um método diagnóstico indireto? Eu vou confirmar a doença por imunoensaios, por anticorpos. O paciente tem alta titulação de anticorpos, eu sei que esse paciente passou pela doença, eu sei que esse paciente está com esse desafio imunológico e essa é a doença porque o teste que eu usei é sensível e específico. É um método diagnóstico indireto. Eu estou mensurando anticorpos, eu não estou olhando o agente. Então, essa é a distinção do termo, tá, do conceito. E quando a gente vai diagnosticar e estadiar o paciente com leishmaniose, a gente vai sempre associar um método direto e um indireto. Lembrando que no screening, né, no diagnóstico de triagem, eu vou pedir sempre hemograma completo, proteínas e frações, EQU, relação proteína-creatinina urinária, ultrassom para ver imagem de órgãos, né? Então, nos métodos diretos, o que eu tenho? Esse é o parasitológico. Esse aqui é o Chiquinho, lembro de 2017? Essa lesão ulcerada no bordo da orelha é em função de vasculite. Nem sempre eu vou achar aqui formas amastigotas, porque essa lesão pode ser vasculite, como pode ser hiperproliferação do agente aqui também, tá? Eu faço um raspado, é muito simples, é um raspado como se fosse para demodicose, transfiro para uma lâmina de vidro, submeto ao laboratório parceiro, ele vai fazer a coloração. Lembram que eu falei que ele tinha placas melicéricas pelo corpo todo, isso é infecção bacteriana secundária? Tudo isso aqui ao fundo são bactérias cocoides, tudo isso aqui é infecção secundária. Mas eu encontro o quê? Macrófagos imensos fagocitando a mastigotas de leishmaniose. Método direto, simples, barato, confirmatório, padrão ouro, tá? Do que eu vou fazer? Vou fazer de raspado de lesão, posso fazer punção aspirativa de linfonodo periférico, de medula óssea, de baço, de fígado, tá? E histologia, se eu quiser remover um fragmento aqui e mandar para histologia, mas acho que de repente confere mais tempo e mais valor a esse exame, acho que o parasitológico citológico é mais legal e mais rápido. O que é outro método direto? Eu vou detectar o fragmento de DNA da leishmania no organismo desse animal, que também a sensibilidade vai depender do tecido que eu escolhi. Não peça PCR de sangue, porque a chance de você detectar uma quantidade ínfima lá de um fragmento de uma leishmania circulando é muito baixa. Lembrem que a leishmania está em órgão linfóide, então peçam PCR de aspirado de linfonodo, de medula óssea, de baço, de fígado, de tecido, de pele, remove um fragmento, manda para PCR para extração do DNA ali, tá? E quando é que ele é feito quantitativo, tá? Para monitorar o tratamento. O que é a minha intenção? Quando eu instituo o tratamento para leishmaniose num cachorro e num gato, eu pretendo baixar a carga parasitária. E como é que a gente monitora uma boa resposta, né, do leishmanicida que pega sangue em circulação e leva-se em consideração a medula óssea também? Se eu fizer um PCR real-time quantitativo, que vai me dizer quantas amastigotas de leishmania tem por microlitro de sangue na medula óssea daquele cachorro no dia 1, e aí eu instituo o tratamento após um ciclo de metefosina ou 2 e outros tratamentos associados. Eu quero monitorar a melhora dele. Eu vou monitorar com melhora clínica, com estadiamento renal e com mensuração de anticorpos. Mais adiante, né? Anticorpo leva muito tempo para baixar também. O que eu posso fazer? Uma nova citologia, uma nova PCR quantitativa da medula óssea. Assim eu tenho uma quantidade menor mostrando a eficácia do tratamento. Agora, se eu tiver feito um ciclo de tratamento 2 meses depois eu tô com uma mesma quantidade de amastigotas na medula, o prognóstico é mais reservado. Lembrando que o PCR quantitativo ele vai ser útil somente se você tiver um PCR quantitativo inicial, porque você tem que comparar. E dos imunoensaios, tá? Vamos entrar nos indiretos aqui. O que é um imunoensaio? Ele utiliza anticorpo e antígeno para realizar a determinação de um analito de interesse. O que é isso? Lembrem daquele princípio da imunologia, tá? O antígeno invade o corpo entra em defesa celular, defesa humoral, desenvolve um anticorpo ante aquela doença, né? E aí, quando ele tiver contato novamente com essa doença, esse anticorpo que marcou o antígeno vai lá, localiza o antígeno e faz a remoção dele. Isso acontece dentro de uma placa de ELISA. Ele é uma mimetização dessa resposta antígeno-anticorpo do corpo acontecendo dentro de uma placa, tá? Então, o que é isso aqui, tá? Nos métodos indiretos, que são os imunoensaios, todos eles têm como princípio
essa relação antígeno-anticorpo, todos. Eu vou ter o ELISA, eu vou ter o RIF, que é a imunofluorescência indireta, o teste rápido e o teste rápido imunocromatográfico. O teste rápido vai ser o ELISA, o teste rápido imunocromatográfico, todos eles têm o mesmo princípio, antígeno-anticorpo. Pinguei uma amostra do soro, se nesse soro do cachorro tem antígeno, esse meu ensaio tem uma forma de revelação que vai se grudar com esse antígeno, o anticorpo que tem nessa placa, e ele vai apontar com uma luzinha, uma corzinha. Então, ele me diz que tem anticorpo ali. Entenderam? Antígeno, no caso. O anticorpo é outro método. É mesmo princípio, antígeno-anticorpo. Deixa eu mostrar para vocês entenderem melhor exame por exame, tá? Esse é o ensaio de ELISA, tá? Ele diz assim, imunoensaio enzimático. Ele é qualitativo, ele me diz positivo e negativo. Só que eu posso, através de uma leitura de ELISA, dizer, através da quantidade de cor que ele me produziu na reação antígeno-anticorpo, quanto de anticorpo eu tenho ali. Ele é um semi-quantitativo. Então, o que eu vou ter aqui, ó? No pocinho A eu tenho uma amostra negativa, no pocinho B eu tenho uma amostra positiva controle, tá? E no pocinho D eu tenho branco. O que eu faço? Inclusive, esse aqui é o negativo e esse aqui é o branco. Eu vou interpretar esse ensaio e eu vou gerar um ponto de corte da minha amostra negativa, tá? Esse controle positivo, que é o meu controle, ele me diz que, nesse ensaio, todo mundo que tiver uma densidade óptica ou mudar a corzinha para mais ou igual a ele, é positivo. Visualmente olhando, qual é a amostra positiva que a gente está vendo aqui? Esse cachorro é positivo para leishmania. Então, ele é um método qualitativo. Eu posso olhar e dizer que ele é positivo. Mas quão positivo ele é? Aí eu vou ler numa leitura de ELISA, na incidência de luz que eu vou passar, nesse filtro, enfim, do fotômetro, para descobrir quanto é a densidade óptica dele, quanto maior que o cutoff, quanto maior que o controle positivo, tá? Então aqui, ó, através desse exame que é feito no laboratório, vocês vão ter o ponto de corte, que é o ensaio que vai definir, e numa diluição você vai ter o quê? Título confirmatório, que é 4 vezes o ponto de corte. Visualmente eu já sei que ele é positivo, mas eu preciso confirmar. Então, eu tenho que informar para o meu cliente qual é a densidade óptica. Agora, o que é uma reação de imunofluorescência indireta? Ele é um imunoensaio, lembra? Então, ele é exatamente a mesma coisa, reação antígeno-anticorpo. Só que ao invés de uma placa com anticorpo no fundo, eu tenho uma lâmina com os anticorpos marcadinhos em formas promastigotas. Mas é só visual, isso aqui é só lúdico, tá? Eu não tenho promastigota no tecido do animal. Eu vou pingar o soro, fazer uma reação toda, uma interpretação, uma leitura. E quem fluorescer através desse método, eu tenho confirmado que eu tenho anticorpos de anti-leishmania nessa amostra. Ponto. É muito simples. É basicamente a ELISA, só que a ELISA utiliza coloração, uma reação colorimétrica e uma leitora. E imunofluorescência é basicamente uma plaquinha de vidro e utiliza uma leitura no microscópio com uma luz fluorescente, que vai fazer fluorescer, vai fazer uma reação fluorescente na luz de mercúrio. Só isso, tá? No RIF, então, quando é que eu considero positivo? Sendo que o ponto de corte é 1/40, porque é a primeira diluição, ou seja, eu pego 1 microlitro, é só ilustrativo aqui, 1 microlitro do soro do paciente em 39 microlitros de diluente, tá? Ou seja, eu tenho ele diluído 1/40. Se ele foi positivo numa diluição 1/40, eu posso dizer que ele é positivo? Não, eu posso dizer que ele é reagente. Se eu tivesse pedido um RIF normal, sem diluição, eu ia parar aqui. Aí o laudo de vocês vem assim, reagente no RIF, 1/40, 1/80, que não me diz o grau de anticorpos que ele tem, a quantidade. Por isso que vocês, para interpretarem um positivo, sempre tem que pedir o RIF de diluição total. Porque ele vai diluir 1/40, 1/80, 1/160, 1/320, ele vai adiante até 1/1000 e alguma coisa, tá? Então ele vai dizer o quê? Confirmou o título, confirmou a doença com títulos de 4 vezes maior que 1/40, a partir de 1/160. Então nunca peçam só o RIF normal, sem diluição total. Aqui só para ilustrar como é que funciona, é um microscópio simples, só que com um sistema de fluorescência acoplado, tá? E aqui a lâmina, onde a gente está analisando o imunoensaio. Antigamente se falava que o laboratório precisava ser credenciado na FUNED, tá?
só que a FUNED é um órgão que fiscaliza e fornece a liberação para um laboratório em Minas Gerais. No resto do Brasil, não há legislação, obrigatoriedade de ser conveniado com a FUNED. Qualquer laboratório de análises clínicas que tenha controle de qualidade e que queira ter um setor de imunologia pode desenvolver essa dosagem de ELISA, comprando kit comercial, quer seja qual marca, tá? Só existem 2 atualmente no Brasil registradas no Ministério da Agricultura, e do RIF também só tem 2 marcas. Então, tendo em vista que eu ensinei para vocês o padrão ouro, quais são as diferenças de método diagnóstico direto e indireto? Qual é o que um parasitológico e um PCR vem? O que uma imunologia através de ELISA e RIF vem? Qual que é o melhor método diagnóstico? Eu pergunto para vocês. Eu sei qual é. É aquele melhor para aquele momento daquele paciente, correlacionando a clínica com o exame. Sempre mais de um método associado. Então, pontos positivos do parasitológico, tá? Ele é fácil, rápido, definitivo, por isso que ele é padrão ouro. Eu vi a mastigota da leishmaniose ali, eu confirmo. Eu tenho um PCR, se possível fazer, que nem sempre está disponível para todo mundo, nem sempre é possível fazer em função do custo, nem sempre é possível fazer em função de não poder coletar uma medula óssea, porque o tecido não é o tecido sangue, não é o melhor tecido para pesquisar PCR, a não ser que seja lesão mesmo de pele ou linfonodo. E, se possível, fazer quantitativo no dia 1 de medula para monitorar o tratamento, ok. O que não é a grande realidade, tá? Então, nunca peçam só ELISA mais RIF sem diluição total. Sempre com diluição total, porque eu tenho que interpretar os níveis de anticorpos, inclusive para monitorar e estadiar. Lembram disso? A pesquisa citológica é o padrão ouro, tá? O PCR, se possível, sempre só de pele, linfonodo e medula óssea. Nunca façam de sangue, porque aí você vai ter um negativo. E esse negativo é negativo mesmo? Não te dá certeza de que ele é negativo, porque você não tem o agente circulando no sangue. Então faz, de preferência, por ele ser amostra dependente, de amostras onde você vai ter o agente ali. Como informar ao tutor? Não entre em pânico, pergunte-me como. Nunca, jamais assuste o proprietário falando, olha, a indicação é eutanásia. Calma, muita calma. Seu cachorro está positivo para leishmaniose. Não se preocupe, existem tratamentos. Eu vou te auxiliar, a gente vai monitorar. Eu preciso notificar, entenda, eu preciso notificar por questão de saúde pública, em função das crianças, dos idosos, dos outros animais. Eu só preciso notificar. Nada vai acontecer com o seu cachorro. Na verdade, não vai mesmo, porque ninguém pode entrar na casa do tutor e recolher o animal e eutanasiar sem o consentimento dele. Inclusive, ele é o seguinte, ou ele trata ou ele eutanasia. Inclusive, ele pode até se negar a tratar. Só que, pense em quanto isso é ruim para nós como classe veterinária, para a comunidade, né? É uma doença de importância única, de saúde única. Então, o papel de vocês é orientar e esclarecer quanto à gravidade da doença, caso não tratada. Esse paciente é um reservatório, então, primeira orientação, vamos encoleirar ele, para que vetor não venha picar ele, já que ele é um reservatório. Vamos tratar e monitorar, tá? Então, tudo é questão de jogo de cintura e saber conversar. Por quê? O que tem acontecido? Tutor vai para consulta, veterinário entrega o resultado, tutor volta para casa, abre o Google, nossa, eutanásia, some, o cachorro some, todo mundo sabe que o dono do cachorro some. Então, assim, profissionalismo nesse momento, mostrar empatia e mostrar apoio é o melhor caminho, tá? Lembrando que, querendo ou não, tem que ser notificado com o endereço certinho para o tutor no órgão competente. Em Caxias do Sul, é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Em outras regiões, é a Anvisa, Secretaria da Saúde, tá? Então, se informe na sua região onde é que se faz a notificação. Conclusão, então. A leishmaniose, ela não tem cara. Pode ser tudo, tá? Qualquer doença que você tá olhando para esse animal pode ser leishmaniose, como pode não ser, vamos fazer diagnóstico. Os exames básicos são fundamentais, aprendam isso. Nunca abram mão de um hemograma com proteínas e frações, tá? Associe sempre mais de um método diagnóstico, trate e monitore devidamente. E o meu agradecimento especial vai à Bioclin, a equipe da Bioclin que fez o convite para eu poder trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês. E agradeço muito imensamente que a VetSmart também me aceitou e me convidou para trazer essa palestra para vocês. Me ponho à disposição, qualquer coisa vocês podem me encontrar pela equipe do VetSmart. Até a próxima! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila Eckstein, eu sou médica veterinária e responsável técnica da Bioclin Vet. O que vocês acharam da palestra da doutora Melissa? Ela vem de encontro
com o mês de agosto. O mês de agosto é um mês de conscientização e que nos traz informações extremamente importantes sobre a leishmaniose, que é endêmica em diversas regiões do Brasil. O diagnóstico é uma etapa extremamente importante do controle dessa doença e a BioClinVet está junto com você, trazendo as soluções completas para o diagnóstico da leishmaniose. O teste rápido da BioClin, o Leishmaniose GG VetFast, é um teste que é aliado do médico veterinário no diagnóstico realizado durante a triagem do cão. Esse teste deve ser realizado periodicamente para garantir a saúde do seu animal, mesmo em animais que não apresentam sinais clínicos, principalmente porque mais de 50% dos cães são assintomáticos, ou seja, não tem nenhum sinal que indique a ocorrência da doença. É importante realizar o teste rápido, a triagem, antes da vacinação. Isso porque a vacinação auxilia no controle da doença. E o protocolo utilizado quando a vacina é utilizada no tratamento é diferente do protocolo de imunização para prevenir a doença. Então, garantir que o animal esteja saudável e ausente da infecção por leishmania é extremamente importante antes de realizar esse procedimento. O teste também auxilia e é um indicador que é também preconizado pelo Ministério da Saúde para a triagem do cão que apresenta sinais clínicos brandos ou mesmo sinais clínicos compatíveis com a leishmaniose. A utilização do teste rápido é a primeira etapa que deve ser realizada para a triagem do cão para ver se esse animal está infectado. Para confirmar o diagnóstico, é preconizado o ensaio de ELISA, que geralmente é realizado pelos laboratórios. Este ensaio de ELISA também é oferecido pela BioClin na plataforma VetELISA, o VetELISA Leishmaniose GG. Este ensaio pode ser realizado com um tempo de reação em até 70 minutos, o que faz com que no laboratório este ensaio seja realizado de forma muito rápida, com uma execução facilitada e também com os reagentes todos prontos para uso. Para os felinos, o VetELISA Leishmaniose Felina IgG é um teste exclusivo e único no Brasil, oferecido pela BioClinVet. Assim como mencionado pela doutora Melissa, a triagem de gatos pela sorologia é essencial e deve ser inserida na rotina clínica, principalmente porque gatos que têm infecções por retroviroses ou por outras infecções podem ter uma predisposição para ter a leishmaniose ou ainda um agravamento clínico da doença. Além disso, muitos gatos também podem ser assintomáticos, então a triagem do gato é essencial para garantir a saúde do animal e da sua família, uma vez que o felino também pode ser um reservatório da leishmania. Na linha Biogene VetMax, nós temos o Biogene VetMax Leishmania na plataforma de PCR, que pode ser usado como um ensaio qualitativo ou como um exame quantitativo, que é essencial para a quantificação da leishmania e o acompanhamento da eficácia do tratamento. Dessa forma, a BioClinVet tem para você soluções essenciais para a sua clínica ou para o seu laboratório. Entre em contato com a nossa equipe, saiba mais sobre os nossos produtos. Nós estamos aguardando o seu contato. Até mais!